Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Vamos começar este sábado com a Bundesliga, campeonato alemão, onde temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Mainz 05. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, empatou uma e venceu 4. Atualmente no campeonato alemão, a equipe do Borussia Dortmund é a primeira colocada com 70 pontos ganhos, enquanto a equipe do Mainz 05 dos últimos 5 jogos disputados venceu uma e perdeu 4 em seguidas. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund e um empate. Atualmente a equipe do Mainz 05 é a nona colocada com 45 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, temos duas opções: casa ou partida acima de 2,5. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Cologne enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cologne, perdeu uma, venceu 3, empatou uma. Atualmente a equipe do Cologne é a 10ª colocada do campeonato alemão com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique é a 2ª colocada com 68 pontos ganhos. Tem 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Bayern de Munique só depende dela para tentar buscar o título e também do resultado do jogo do Borussia Dortmund. Nos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Cologne, um empate e 3 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Melhores opções para esse jogo: fora, Bayern de Munique para vencer ou partida acima de 2,5. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Schalke 04. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Red Bull Leipzig é a 3ª colocada do campeonato alemão com 63 pontos ganhos. Já a equipe do Schalke 04 venceu 2, perdeu 2 e empatou uma. Atualmente a equipe do Schalke 04 é a 17ª colocada e tem 31 pontos ganhos. Ela precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig e uma vitória para a equipe do Schalke 04. Melhor opção para esse confronto: casa, Red Bull Leipzig para vencer. Campeonato russo, temos a equipe do Sochi enfrentando a equipe do Zenit. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sochi, perdeu 3, venceu 2. Atualmente no campeonato russo, a equipe do Sochi é a 10ª colocada com 37 pontos ganhos, enquanto a equipe do Zenit é a 1ª colocada. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 3. A Zenit, que é a 1ª colocada do grupo, com 66 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, teve uma vitória para a equipe do Sochi, um empate e 3 vitórias para a equipe do Zenit. Melhor opção para esse confronto: uma dupla chance, vitória da equipe do Zenit ou partida terminando empatada. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Sevilla enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilla, venceu 2 e empatou 3. Atualmente a equipe do Sevilla é a 10ª colocada do campeonato espanhol com 49 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada com 74 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos, empatou uma, perdeu 2, venceu 2. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato português, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Vitória Guimarães. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Porto é a 2ª colocada com 82 pontos ganhos. E o Porto precisa muito dessa vitória. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, perdeu uma e venceu 4. Atualmente a equipe do Vitória Guimarães é a 5ª colocada com 53 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Porto.
Melhor opção para esse confronto, partida acima de 2,5. Campeonato francês, temos a equipe do Olympique de Marseille enfrentando a equipe do Brest. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympique de Marseille, venceu 3, perdeu 2. Atualmente a equipe do Olympique de Marseille é a terceira colocada com 73 pontos ganhos, enquanto a equipe do Brest é a 14ª colocada com 41 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Olympique de Marseille, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Brest. Melhor opção para esse confronto, casa, Olympique de Marseille para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Strasbourg enfrentando a equipe do PSG. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Strasbourg, perdeu 1, venceu 3, empatou 1. Atualmente a equipe do Strasbourg é a 15ª colocada com 39 pontos ganhos, enquanto a equipe do PSG é a primeira colocada com 84 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do PSG. Melhor opção para esse confronto, fora, PSG para vencer. Pela Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Poços de Ferreira. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Braga é a terceira colocada com 75 pontos ganhos, enquanto a equipe do Poços de Ferreira é a 17ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Braga e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, casa, Braga para vencer. Agora vamos ficar com os palpites do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Grêmio. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, venceu 3, perdeu 2. Atualmente a equipe do Atlético Paranaense é a 7ª colocada do Campeonato Brasileiro com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Grêmio é a 10ª colocada com 11 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Nos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense e 2 vitórias para o Grêmio. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Vasco. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. Atualmente a equipe do Fortaleza é a 11ª colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Vasco, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Vasco é a 17ª colocada com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, 2 vitórias ficou para a equipe do Fortaleza, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Vasco. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ituano enfrentando a equipe do Londrina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, venceu 1, empatou 1, perdeu 3. Atualmente a equipe do Ituano é a 15ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série B com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Londrina é a 11ª colocada com 10 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2, venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, 1 vitória ficou para a equipe do Ituano, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Londrina. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance, vitória da equipe do Londrina ou partida terminando empatada. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Vitória. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Atualmente a equipe do Avaí é a 16ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vitória é a primeira colocada com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados,
perdeu 2, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Avaí e 3 empates. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Botafogo de São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Atualmente a equipe do Atlético Goianiense é a 5ª colocada, com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo de São Paulo é a 4ª colocada, também com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 2 jogos disputados entre as duas equipes, houve um empate e uma vitória ficou para a equipe do Botafogo de São Paulo. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Curitiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, perdeu 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Cuiabá é a 14ª colocada, com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Curitiba é a 20ª colocada, com 2 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Cuiabá, um empate e 2 vitórias para a equipe do Curitiba. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Cruzeiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, venceu 3, empatou 2. Atualmente a equipe do Flamengo é a 6ª colocada, com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cruzeiro é a 5ª colocada, também com 12 pontos ganhos. Mais dos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Goiás. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do São Paulo é a 8ª colocada, com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Goiás é a 16ª colocada, com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, 3 vitórias ficou para a equipe do São Paulo, um empate e uma vitória para a equipe do Goiás. Melhor opção para esse confronto, casa, São Paulo para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões. Mas antes de falar do bilhete pronto, temos um grupo gratuito de Telegram e o link está na descrição deste vídeo. Souchi vs Zenit, dupla chance, vitória da equipe do Zenit ou partida terminando empatada. Sevilha vs Real Madrid, partida acima de 1,5. Red Bull Leipzig vs Chape 04, casa, Red Bull Leipzig para vencer. Borussia Dortmund vs Mani 05, partida acima de 2,5. Porto vs Vitória Guimarães, partida acima de 2,5. Olympique de Marseille vs Brest, casa, Olympique de Marseille para vencer. Cuiabá vs Curitiba, partida acima de 1,5. Atlético Paranaense vs Grêmio, partida acima de 1,5. São Paulo vs Goiás, casa, São Paulo para vencer.